50 bilhões de orçamento tá bom pro Brasil? Eu não sei, esse cálculo é muito difícil de se fazer assim. É claro que seria um valor astronômico, provavelmente, sabe? Mas eu não luto nem por isso, cara. Eu vejo o orçamento de $1 bilhão já com muita felicidade, digamos assim. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas? Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Claro que é aquela felicidade com um gosto de quero mais, e que poderia ser mais, mas não basta. O que a gente tem que ter em mente é que não é assim, sabe? Tem que botar 50 bilhões. Não, tem que criar mecanismos para que esses 50 bilhões sejam possíveis. E como é que se cria esses mecanismos? Por exemplo, com a regulamentação de streaming. Por exemplo. Fazendo com que a riqueza vinda do estrangeiro produzida em território nacional seja reservada, parte dela, para a produção do cinema brasileiro. Para alimentar o cinema brasileiro. Então, imagina, gente, o quanto que a Netflix produz de riqueza no Brasil. A Netflix, a Disney, a HBO produz de riqueza no Brasil. E que, a partir dessas riquezas, 3% seria usado para alimentar o setor audiovisual. Olha o quanto que iria gerar de riquezas para alimentar o setor brasileiro. Só com a regulamentação de streaming. E olha, eu nem acho que 3% é bom, tá? Acho que no mínimo tinha que ser 6%. Mínimo. Mas passa por esse lugar. Não é a gente dizer o quanto deveria ser, mas o quanto a gente consegue, através de projetos políticos, de aumentar a captação de recursos em nível internacional e nacional. Porque nós temos empresas privadas no Brasil também que precisam captar mais recursos para a Condecine. Que vão desde a SEAC, né, que é o TV Paga, tá? Então a nossa TV Paga, ela paga para a Condecine, mas os valores para a Condecine são muito pequenos. E somado a isso o streaming, porque e ainda tem isso, né? A TV Paga, ela é estrangulada pelo streaming, porque o streaming não paga nada e a TV Paga paga. É encontrar mecanismos para produzir esse dinheiro para financiar o cinema brasileiro. E o mecanismo que tá aí, ó, tá na nossa frente, gente. Tá na nossa frente. É o streaming. Que produz riqueza nacionalmente e que a gente não recolhe. Vai tudo pra fora. O projeto de lei que tá tramitando no Congresso prevê 3%. É pouco, mas já é alguma coisa. E aí vocês percebem como a ideologia dominante cria todo um debate acerca disso para impedir, para atrasar isso tudo, quando tá na internet o Igor 3K, o Kim Kataguiri, essa galera toda atrasando o debate. Falando pra você por aí que o projeto de lei vai sair do seu bolso. Você vai pagar mais por isso. Você vai pagar mais por isso. Você não vai pagar mais por isso. A Netflix aumenta o valor dos seus pacotes cotidianamente já faz anos. E não tem nenhuma tributação de Condecine. Não vai ser esses 3% que vai aumentar o seu pacote. Não vai ser. Pode ter certeza. Dito isso, me chama aí no Flow, Igor, pra gente conversar sobre isso. Vamos? Você topa? Aqueles, né? Parece até que o Igor assiste minhas lives. Tem país dito liberal que já taxa isso. A Europa como um todo taxa. Boa parte da Europa
tem o streaming regulamentado. Mas, Vilela, me chama também pra gente conversar sobre a regulamentação do streaming? Quer conversar sobre isso? Quer conversar sobre cinema brasileiro? Vamos, me chama. Me chama aí pra gente conversar sobre cinema brasileiro. Eu tô querendo em tudo que é lugar pra falar sobre cinema brasileiro. Me chama. Por que atores da Globo ficam captando recursos para filmes e centralizam a produção nacional na Globo Filmes? Então, gente, é porque assim, o imperialismo, melhor dizendo, o monopólio, o capitalismo tende ao monopólio, né? A gente já escutou isso inúmeras vezes aqui, o Lenin já falava isso pra gente, né? Só que o monopólio ele pode ser enxergado sob diversas escalas. Então, sob uma escala global, Hollywood impera enquanto monopólio no mercado exibidor brasileiro. Só que numa escala nacional, a Globo Filmes impera sob uma lógica de monopólio no cinema brasileiro. E é por isso que eu disse que, no que tange a cota de telas, a gente precisa, primeiro, limitar o número de salas para um único filme, para impedir justamente esse monopólio global de centralizar a produção em um único filme estrangeiro. Vingadores, por exemplo, ocupando 90% das salas brasileiras. Então você limita, por exemplo, a 40%, 30% das salas para um único filme, permitindo inclusive com que haja uma diversidade de filmes estrangeiros na sala de cinema. Mas a gente separa um número de salas também para o cinema brasileiro. Vamos supor que 50% das salas brasileiras são fornecidas para o cinema brasileiro. Supondo. 50% das salas são cinema brasileiro. Em escala nacional, esse monopólio está nas mãos da Globo Filmes. Portanto, se a gente não tiver um mecanismo que faça com que haja também diversidade na produção nacional, esses 50% de salas vão ser ocupados por filmes da Globo Filmes. Quando não um filme da Globo Filmes. Por isso que esse espaço separado para cinema brasileiro precisa ter também mecanismos para a diversificação do cinema brasileiro, que vão desde limitação do número de salas para um único filme, como também separação de salas para cinema independente. E, portanto, para além da Globo Filmes. Há formas de se criar mecanismos para esses espaços, para a diversificação das salas de cinema. E quando a gente fala de diversificação da sala de cinema nesse espaço separado para cinema brasileiro, gente, a gente está falando de incentivo da produção do cinema audiovisual brasileiro. Porque, veja, se há espaço para além da Globo Filmes, significa que há a propensão de se realizar filmes para ocupar esse espaço. Hoje, os filmes brasileiros lutam para conseguir esse espaço. E lutam como? Vão para festival, ficam dois dias de exibição sonhando com uma distribuidora comprar os direitos de exibição, os direitos de distribuição. Se não consegue, esse filme morre no festival. Então, uma cota de telas que permite a diversificação de cinema brasileiro e espaço para cinema independente faz, inclusive, a propensão de se criar mais oferta, de se realizar mais filme. E, por consequência, gente, alimentar uma indústria, um setor econômico brasileiro que é subaproveitado. Tá bom? Curtiram o vídeo?